Bom dia, povo de Deus. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Que Deus possa estar te abençoando e manifestando a glória dele sobre você. Nessa manhã, hoje, quinta-feira, dia 29, trazemos mais uma palavra para meditação. Entendam, não é um estudo, não é uma pregação, é uma palavra para meditação diária, tá? Para que rapidamente vocês possam meditar, porque muitas vezes, principalmente a revista da Escola Dominical, nós não conseguimos pegar para poder ler a revista da Escola Dominical, nós não conseguimos meditar num texto bíblico devido à correria do dia a dia. Então, isso que nós fazemos aqui é mais para poder ajudar os irmãos, tanto na Escola Dominical, tanto no nosso dia a dia, a nos aproximarmos mais de Deus. Esse é o nosso objetivo. Amém? Hoje nós estaremos trazendo aí para a nossa meditação o texto de Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Esse texto, ele é um texto maravilhoso, ele faz a abertura do livro de Hebreus, mas não é maravilhoso porque faz abertura, mas porque ele revela a glória de Deus em Jesus Cristo. Vamos lê-lo? Está escrito assim: a revelação de Deus, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o esplendor da glória e expressão exata, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesse momento diante da Tua presença, glorificamos o Teu nome. Espírito Santo, toma-nos em Tuas mãos. Traz a nós o conhecimento, Pai amado e querido, e a revelação da Tua palavra em nome de Jesus. Que nessa meditação de hoje possamos, Pai amado e querido, entender, Senhor Deus da glória, que Tu és o único Deus e que não existe outro além de Ti, que a Tua palavra, Pai amado e querido, traz vida e purificação, Senhor Deus da glória, a cada um de nós. Que possa haver renovo, cura, libertação. Toma nas Tuas mãos a Cláudia, a sua família, Pai amado e querido, que perdeu ontem o seu pai. Pai amado e querido, traz a eles, Senhor Deus da glória, o alento. Traz, Pai amado e querido, a paz, Senhor Deus da glória, que excede todo o entendimento. Que o Teu Espírito possa se manifestar verdadeiramente dentro dessa casa, dessa família. Toma a Dona Gorete, Pai amado e querido, que ela trouxe a nós, Pai amado e querido, que parecia ser uma notícia muito ruim, Pai amado, porque depois de muita luta, Senhor Deus da glória, teve que amputar a sua perna, mas ela falou com alegria, dizendo: Senhor, tem confortado o meu coração. E eu me alegro por isso. Me alegro não pela perda, mas por saber, Pai amado e querido, que ela tem buscado consolo em Ti. Em nome de Jesus. Assim, tantas outras pessoas que necessitam do Teu poder, precisam, Pai amado e querido, da Tua presença. Manifesta a Tua glória hoje, Pai amado e querido, na Igreja Depa, Senhor Deus da glória, junto às Suas congregações e em todas as demais igrejas. Toma nas Tuas mãos, Senhor Deus da glória, em nome de Jesus, cada um que está ouvindo neste momento, Senhor Deus da glória, a nossa oração. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Meus amados, como eu iniciei dizendo aqui, esse texto ele é um texto muito bom de nós compreendermos, muito bonito de nós lermos, porque ele fala da revelação, do esplendor da glória do Pai através do Filho. A Bíblia diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós vamos ver aqui a Bíblia falando que Deus ele falou por meio dos profetas. A Bíblia fala de vários profetas no Antigo Testamento. Nós vamos ver aí o próprio Moisés como um profeta do Senhor, um homem de Deus, guiou o povo durante 40 anos pelo deserto, fez com que o povo viesse a conhecer e reconhecer a Deus, entender que o Deus ele era o qual era o Deus que Moisés estava apresentando, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que eles deveriam servir, porque o povo ficou durante 400 anos no Egito e 430 anos no Egito, e esses 400 anos que eles estiveram ali no Egito fez com que nascessem novas descendências, nova geração. Aquele povo que entrou no Egito não foi o mesmo povo que saiu do Egito, então o povo que estava ali estava muito habituado com tudo que o Egito fazia. A idolatria, a adoração a vários deuses,
se prostrar diante de várias imagens, prestar culto e reverência ao paganismo, a deuses estranhos. E diante dessa situação, Deus tirou o povo com mão forte de dentro do Egito. E quando ele tirou de dentro do Egito, foi preciso fazer uma restauração no meio do povo, para que o povo não contaminasse com a idolatria a terra da qual eles herdariam, que era a terra de Canaã. Nós vemos Moisés numa luta muito grande para poder fazer com que esse povo vivesse bem diante de Deus. Nós vemos a Bíblia falando que quando Moisés estava no monte falando com Deus, que Deus entrega a ele a tábua das leis, Deus manda Moisés descer porque ele diz, olha, esse povo contaminou a adoração a mim. Eles pecaram. E Moisés, quando está descendo o monte, a Bíblia fala que Moisés ele olha para Josué por causa do alarido que ele estava ouvindo, que Josué pensa que era alarido de guerra, e ele fala, não, isso é pecado, isso é contaminação. Porque Deus ele já havia falado com Moisés lá em cima do monte. Quando nós vemos Moisés chegando ali, a Bíblia fala que o povo estava se prostrando diante de um bezerro de ouro. E Moisés, ele chega diante do povo, quebra as tábuas da lei, porque eles não eram dignos de receber a correção do Senhor ali, entre aspas, né? Receber o caminho, o direcionamento do Senhor diante das leis que Deus havia dado a Moisés. E diante dessa situação, Moisés ele traz o povo de volta à presença de Deus. E é bom vermos que Deus ele havia falado para Moisés, Moisés, suscitarei de você um novo povo. E Deus ia matar todo mundo, mas Moisés ali naquele momento ele intercede pelo povo, que era a função de Moisés naquele momento. A Bíblia fala de Samuel. Samuel foi um grande homem de Deus guiando Saul, guiando um povo como juiz, guiando o próprio Davi. Samuel, como profeta, ele levantou 2 reis em Israel, direcionado pelo Senhor. A Bíblia fala de Natã, que quando Davi pecou contra Deus, tendo tomado Batseba, tendo matado Urias e não se arrependido do seu pecado, a Bíblia fala que Deus usa Natã para poder ir ali falar com Davi, e Davi, ouvindo a repreensão do Senhor, ele se arrepende do seu pecado, se arrepende do que fez. Então nós vemos muitos profetas falando no Antigo Testamento, muitos homens de Deus sendo usados no Antigo Testamento. Elias, Eliseu e tantos outros. Mas a Bíblia vem dizer aqui que nos últimos dias, né, Deus falou por muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E aí a gente precisa entender aqui uma coisa. A Bíblia vem dizendo aqui, Deus ele vem falando para nós que ele falou por meio do Filho, a qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, mas pelo qual também fez o universo, dizendo o quê? Que Jesus ele já existia antes de Moisés. Ele já existia antes de Abraão, antes de Isaac, antes de Jacó, ele já existia antes de Adão e Eva. Porque a Bíblia diz aqui, pelo qual também fez o universo. Antes de Deus criar a terra, quando Deus criou o universo e todas as coisas que existem à nossa volta, Jesus ele já existia. Jesus ele já estava ao lado de Deus. Porque o que nós precisamos entender e o que a revista da nossa escola dominical, a Santíssima Trindade da CPAD, nos apresenta, é um Cristo que não foi criado por Deus, não foi criado pelo Pai. Ele não é uma criação do Pai, mas ele é coexistente junto com o Pai. Ele não é uma criação aqui assim como nós somos, mas ele foi quem é o autor de todas as coisas, junto com o Pai. Foi ele quem criou tudo que existe. Foi ele quem planejou tudo que existe hoje. E nós vemos todas as criações, toda a criação hoje por causa de Cristo. Porque João 1 nos fala isso, que tudo que foi feito sem ele, nada existiria. Então, Jesus ele não é um mero espectador da criação. Jesus ele não é a primeira obra da criação. Não, Jesus ele é coautor de toda a criação. Ele estava ali junto, ele é autor de tudo. Ele estava junto ao Pai, porque ele, o Pai e o Espírito são um só. Não existe divisão, separação entre eles. Nós vemos aqui a Bíblia falando que Jesus ele é o herdeiro de Deus.
E aí no verso 3 diz que, desculpa, no verso 2 ainda, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E nós lemos a nossa lição na semana de ontem, e aí no verso 5 do capítulo de Mateus, verso 17, nós vemos no final do verso 5 dizendo assim: este é o meu filho amado em quem me compraz, o Pai dizendo, escutem o que ele diz. Então nós temos o Pai dizendo aqui que era necessário que nós dessemos ouvido, estava falando aí para os apóstolos, mas nós dessemos ouvido àquilo que Jesus dizia, porque a palavra que saía de sua boca é uma palavra de vida, é palavra de renovo, é palavra de reconciliação com o Pai. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, compreender aquilo que Deus está falando, e porque muitas vezes nós não compreendemos. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos passando por situações em que nós olhamos e nós não conseguimos compreender a voz de Deus, mas a culpa não é de Deus, não é Deus que está deixando de falar, mas somos nós que somos inaptos a ouvir a voz de Deus. Lembra de Pedro? Quando Pedro ele começa a andar pelas águas, a Bíblia fala que em determinado momento ele deixa de olhar para Cristo, ele começa a olhar o vento, a tempestade, por isso ele afunda. Assim muitas vezes é na nossa vida. Deus está querendo falar, Deus está querendo se manifestar a nós, mas nós não estamos ouvindo porque estamos cercados de tantas coisas, são tantos problemas que nós estamos atribulados, são tantas coisas dentro de casa que nós não estamos conseguindo dar ouvido à voz de Deus, não colocamos o joelho no chão para orar, não pegamos a palavra de Deus para meditar, não fazemos um jejum, não vamos mais à igreja. E nessa situação, como é que vamos conseguir ouvir a voz de Deus? Muitas vezes Deus está falando conosco através de um hino, Deus está falando conosco através da sua palavra, Deus está falando conosco através de uma pregação, mas como nós vamos compreender? Como compreendemos aquilo que Deus está falando se nós estamos completamente fechados para essa compreensão? E aí, no verso 3, diz, ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Jesus, ele é o esplendor exato da glória de Deus. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, depois de Jesus ter feito a purificação dos nossos pecados, depois dele ter morrido por nós, porque nós não, né? O povo de Israel antes fazia sacrifícios a Deus pelos seus pecados. Jesus é o sacrifício perfeito, porque ele é o próprio Deus. Não necessitamos hoje mais de sacrifícios, porque o sangue de Cristo que verteu lá na cruz, ele está sobre as nossas vidas hoje e apaga todos os nossos pecados. Ele não encobre os pecados, ele apaga todos os nossos pecados. Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento, não tem mais acusação contra nós quando nós estamos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus foram feitas novas todas as coisas, tudo aquilo que você fez no teu passado, Deus ele não se lembra mais. Já não existe mais, ninguém pode te acusar, ninguém pode lançar na tua cara os teus pecados, aquilo que você fez no teu passado quando Cristo te purifica. O diabo não tem acusação contra você, o homem não tem acusação contra você. E aí o verso 4 diz, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, Jesus Cristo se tornou tão superior aos anjos e herdou um nome maior do que eles, o deles. Jesus Cristo, ele saiu dessa terra, ele hoje está à destra do Pai. Ele está intercedendo por mim e por você em todo o tempo. Ele não é mais um anjo. Ele, como alguns acreditam, não foi Miguel que desceu nessa terra, enviado por Deus. Jesus Cristo não é Miguel. Jesus Cristo, ele não é um filho criado. Jesus Cristo, ele é a exata expressão da glória de Deus nas nossas vidas. E essa exata expressão de Deus, da glória de Deus nas nossas vidas, está todos os dias nos reconciliando com o Pai. E hoje nós precisamos compreender que Ele nos chama para uma grande obra. Ele te chama e Ele te quer ao lado dele. Ele quer mudar a tua vida, a tua história, a história da tua casa e da tua família. Mas alguns podem dizer assim, mas pastor Augusto, eu já o aceitei. Eu aceitei Ele na minha vida, mas não vejo mudança. Mas será que você fez mudança? Você quer muitas vezes que Deus faça uma mudança que você mesmo não está fazendo? Você quer na tua vida uma mudança que muitas vezes você não está trabalhando para isso?
E Deus, ele te chama para uma reconciliação, para mudar a tua história, para mudar a tua casa, para mudar a tua família. Mas lembra da questão da metanoia? Mudança de atitude, mudança de pensamento, sair de um caminho e ir para outro completamente diferente. A questão é que muitas vezes nós estamos caminhando pelo mesmo trajeto que estávamos caminhando antes de servir a Cristo, antes de estar na presença de Deus. E hoje Cristo, ele nos chama para uma mudança de pensamento, uma mudança de vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa estar abençoando a todos, que essa palavra ela possa vir a gerar sobre a tua vida hoje, nova vida em Cristo Jesus. Fiquem na paz de Deus. Manda um abraço aí, irmão. Tá com vergonha? Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe a todos. E amanhã nós estaremos aqui de volta. Até mais.